Assistir a um jogo de futebol já é emocionante o suficiente. Entretanto, o que é mais emocionante é assistir a um jogo onde as coisas acabam estranhas. Durante uma partida entre Áustria e Dinamarca, um buraco misterioso apareceu do nada e parou o jogo. Os jogadores ficaram furiosos, mas também confusos com este estranho buraco profundo. Foi um jogador dinamarquês que chamou a atenção de todos quando sua perna ficou presa. O buraco era profundo o suficiente para cobrir seu tornozelo. Felizmente ele o encontrou antes do início do jogo. Uma situação dessas pode levar a um acidente de terminar a carreira. Ele estava apenas mostrando a todos o quão profundo era o buraco. Além disso, a partida foi adiada por 90 minutos devido a uma queda de energia. Os torcedores estavam confusos. Alguns estavam frustrados porque o time não poderia jogar, enquanto outros achavam divertido. Durante um jogo entre Colômbia e Brasil na Copa do Mundo de 2014, um gafanhoto verde gigante decidiu pousar no braço de James Rodríguez logo após ter marcado um pênalti. O jogador não percebeu logo no início. Achou que aquele gafanhoto verde era um grande fã de futebol ou só queria cumprimentá-lo à sua maneira. Certamente esse não foi o primeiro animal a aparecer no meio de um jogo de futebol. Outro incidente relacionado ao Brasil aconteceu quando dois clubes locais estavam se enfrentando. Enquanto o jogo estava aquecendo, um cão decidiu que queria participar da ação. Ele entrou no jogo e furiosamente foi atrás da bola e a transformou em seu brinquedo. Os jogadores ficaram atordoados e agitados com o cachorro interrompendo o fluxo do jogo. Eventualmente, oficiais intervieram e estragaram toda a diversão para nosso pequeno cachorrinho. Em 2006, durante uma partida da Liga dos Campeões entre Villarreal e Arsenal, um pequeno esquilo cinza atravessou o campo perto do atacante. Também era provavelmente apenas um grande fã. Já ouviu falar de um grupo de raposas invadindo um campo de futebol? Em Dance Park, um bando de raposas decidiu cavar ao redor do campo, provavelmente em busca de coelhos. Diego Maradona é um dos melhores jogadores de futebol da história. O argentino foi rápido, enérgico e impressionou o público em todo o mundo com sua paixão. Entretanto, em uma partida das quartas de final entre Argentina e Inglaterra durante a Copa do Mundo de 1986, as coisas foram longe demais quando ele estendeu seu punho no ar e deu um soco na bola apenas para que ela entrasse no gol do adversário. Para a fúria da torcida oposta, o gol não foi anulado. Os árbitros não tiveram uma visão clara do gol, embora devessem ter ficado de olho na bola. Os argentinos marcaram e a partida acabou terminando em 2-1 a favor dos argentinos. Eles acabaram levantando a taça que solidificou a presença de Maradona como o maior de todos os tempos. Uma das noites mais inesquecíveis foi Brasil versus Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014. Ambos são gigantes no jogo, com craques prontos para deixar seu país orgulhoso. Ambas as equipes choraram, mas por diferentes razões. O Brasil sofreu 7 gols em seu próprio território. Os torcedores brasileiros ficaram furiosos durante este momento histórico. A final da Liga dos Campeões em 2018 entre Real Madrid e Liverpool foi um dos jogos mais esperados do ano, onde o Liverpool estava de olho na vitória. O goleiro Loris Karius estava super em forma, mas aquela noite não foi a sua. O time e os torcedores do mundo inteiro ficaram chocados quando ele cometeu não um, mas 2 erros que custaram caro. O primeiro foi quando ele passou acidentalmente a bola para o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, na beira da goleira. Karius havia barrado o gol, mas não tinha visto o atacante por perto. Ele calculou mal seu passe e acabou dando o gol para o Real Madrid. O segundo erro foi quando o Gareth Bale deu um chute com efeito que Karius poderia facilmente ter defendido, mas ao invés disso ele tentou desviar a bola, que acabou escorregando por sua mão e indo para o fundo da rede. O Real Madrid acabou levantando o troféu da Liga dos Campeões e a carreira de Karius já não foi mais a mesma. Mas é legal porque o Liverpool acabou ganhando o troféu anos mais tarde contra o Tottenham. Outra zebra aconteceu durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, mas nem todos viram este jogo. Era Estados Unidos contra Costa Rica, e eles estavam jogando sob condições bastante ruins. Estava nevando sem parar, e os jogadores estavam furiosos. A equipe costarriquenha até mesmo enviou um apelo sugerindo que o jogo nunca deveria ter acontecido, mas acabou sendo rejeitado. O time norte-americano acabou vencendo a partida por 1-0. Outra cena bizarra ocorreu quando um goleiro decidiu verificar seu telefone durante o jogo. O jogador jogou pelo Atlético Paranaense. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas é impressionante o fato de que ele estava usando suas luvas de goleiro enquanto segurava seu telefone.
Houve muito drama na partida entre a França e o Kuwait em 21 de junho de 1982, pois este último estava perdendo por 3-1, e num piscar de olhos, o Kuwait sofreu outro gol. Nada de especial, exceto que o líder do Kuwait na época decidiu marchar pelas arquibancadas e confrontar o próprio árbitro no meio da partida em andamento. Ele simplesmente não conseguia aceitar o gol e insistiu para que a equipe saísse de campo. O árbitro foi pressionado a não aceitar o gol e o jogo continuou. Eles ainda acabaram sofrendo um gol no final do jogo. O Arsenal tem tido muitas lendas em seu time ao longo das décadas, mas o gol de 1,8 segundo de Nicklas Bendtner não pode ser igualado. É considerado o gol mais rápido já marcado por reserva na Premier League. O atacante dinamarquês entrou como reserva e encabeçou um escanteio montado pelo Cesc Fábregas contra o seu arquirrival, o Tottenham Hotspur. Baixar a cabeça para verificar seu telefone ou ir ao banheiro quando alguém marca um gol é sempre frustrante, mas quando faz um gol de chapéu em 70 segundos de jogo, o nível de frustração é outro. Alex Thor fez isso durante uma partida entre Houston Springs e Wynn Gardens. O time venceu o jogo por 7-1 com seus gols entre os 11 e 13 minutos. O time não estava preparado para isso. Um dos incidentes mais estranhos foi quando um árbitro deu a um jogador um cartão vermelho enquanto estava sendo substituído. Para contextualizar, o jogador Samuel Incoom tinha recebido um cartão amarelo durante a partida. As regras do futebol indicam que qualquer jogador que tirar a camisa durante o jogo receberá um grande e gordo cartão amarelo, não importa o que aconteça. Ele viu seu número ser chamado para a substituição e, enquanto caminhava para o banco de reservas, tirou a camisa mesmo sabendo que tinha o cartão amarelo. Mas ele pensou, ei, estou saindo do campo, o que poderia dar errado? Foi um tanto embaraçoso quando o árbitro teve que correr até ele e mostrar o segundo cartão amarelo, que se transformou em um vermelho e ele foi expulso. O jogador esperando para entrar não podia mais jogar, pois o time agora contava com um jogador a menos. O sonho de qualquer jogador é jogar pelos maiores clubes do mundo o mais jovem possível. Alguns jogadores decidiram fazer isso um pouco mais tarde. Várias investigações estavam em ação quando se descobriu que algumas pessoas estavam mentindo sobre sua idade. Por exemplo, Guray Muki alegou ser 12 anos mais novo do que era. Ele tinha 28 anos quando disse ao seu clube que tinha apenas 16. Uma cobrança de pênalti é sempre estressante tanto para o goleiro quanto para quem chuta a bola. Lionel Messi, o superastro argentino, ganhou um pênalti contra a Atleta Vigo no dia 14 de fevereiro de 2016. Embora não tenha sido exatamente um momento romântico, ninguém esperava o que ele faria em seguida. Em vez de dar um chute direto, ele correu para a bola e a passou para o atacante Luis Soares em uma tentativa atrevida de confundir o goleiro e empolgar a torcida. Não foi a mais brilhante das jogadas de Messi, que é considerado um dos melhores jogadores da história do esporte, mas ficará na história como um daqueles pênaltis de que se falará por muito tempo. Se você quiser ligar para alguém e ter certeza de que não vão atender você, tente na noite do Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas estão curtindo as finais do esporte favorito dos Estados Unidos, que é o programa de televisão mais assistido do ano. O futebol americano é chamado assim porque se desenvolveu a partir de dois esportes, rugby e futebol. Além disso, antes de algumas grandes mudanças nas regras, eles usavam as mãos e os pés para jogar. A 1958 NFL Championship Game foi a primeira partida, e até agora a única, que decidiu o título da NFL na prorrogação. Naquela noite, o Baltimore Colts estava jogando contra o New York Giants. O estádio estava lotado, com 68 mil fãs, e centenas de milhares estavam assistindo na NBC. Em algum momento, era tanta gente assistindo que a TV a cabo da NBC, responsável pela transmissão, de alguma forma foi desconectada. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então eles tiveram que fazer algo imediatamente. No início daquele ano, o New York Times perguntou ao produtor se eles tinham algum plano B para esse cenário. Ele respondeu rindo que provavelmente teriam que enviar alguém para o campo para atrasar o jogo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles enviaram seu gerente de negócios para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram e todo mundo acreditava que era apenas um fã enlouquecido.
Foi assim que a NBC salvou a transmissão faltando apenas a primeira jogada da prorrogação. É difícil imaginar um jogo de futebol sem huddles, aqueles momentos em que todos se reúnem em um círculo fechado para discutir a estratégia, motivar uns aos outros ou comemorar. Mas esses huddles ou reuniões só se tornaram importantes na década de 1890, graças a Paul Hubbard, um quarterback com deficiência auditiva que jogava para o time da Universidade de Gallaudet. Ele não queria que as outras equipes lessem seus sinais de mão, então reunia seus companheiros de equipe em um círculo fechado para proteger seus segredos. O Stanford Cardinal de 1982 e o California Golden Bears entraram para a história por causa de The Play, uma jogada que se desenrolou nos últimos segundos. Stanford tinha uma vantagem de 20-19 e restavam apenas 4 segundos. Para a maioria das pessoas, isso não seria tempo suficiente para nada, mas esse tempo foi o bastante para os Golden Bears virarem o jogo. Eles fizeram 5 passes para trás e BAM! Touchdown final, ganhando de 25-20. Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo. Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês Gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles. Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhe como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram o local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl, eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de $10 milhões, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra.
Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois vem o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado. A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! A NFL dá aos membros da equipe vencedora os anéis do Super Bowl. Eles nunca se repetem, pois os vencedores escolhem como personalizá-los para torná-los especiais. Projetá-los leva até 4 meses. O anel normalmente terá o nome e o logotipo da equipe, o título Campeões do Mundo e o logotipo e número do Super Bowl. A equipe pode dar os anéis a quem quiser, não apenas a jogadores, mas a treinadores, equipe técnica, executivos, funcionários e também ex-jogadores e treinadores. É por isso que o preço total do conjunto é de cerca de 5 milhões de dólares. O anel do Green Bay Packers Super Bowl 45 tinha mais de 100 diamantes, 13 deles representando todos os títulos que a equipe ganhou desde 1929. O sol se pôs, e ao olhar para o relógio você vê que é hora de começar a malhar. Nesse exato momento, seus músculos terão um melhor desempenho, por causa dos níveis de hormônio. Se exercitar nesse horário, o fará ficar mais forte do que se treinasse durante o dia. Se escolheu se exercitar em uma academia, ela pode estar vazia, e a máquina que você tanto queria experimentar estará à sua disposição. Mas, se gosta de aulas em grupo, pode não haver nenhuma nesse horário. Depois de ter passado um dia estressante no trabalho, você conseguirá subir na esteira e correr alguns quilômetros. A atividade física é uma ótima forma de se proteger de estresses futuros. Imagine bolinhas de estresse vindo em sua direção, sussurrando: "Termine esse relatório de gastos. Você tem 5 reuniões nesta semana." Por mais que tentem, elas não conseguem encostar em você, pois há uma aura protetora ao seu redor. As endorfinas que você está liberando vão fazer você se sentir bem e relaxado. Quando se está de mau humor, é difícil ter paciência para fazer qualquer coisa, como se preparar para o dia seguinte ou cozinhar alguma comida gostosa para si mesmo. Não importa se você se exercita sobre um colchonete no meio de sua sala de estar ou em uma academia que fica aberta à noite também. Tudo fica mais tranquilo depois que o sol se põe. Se estiver em casa, vale até diminuir a intensidade da luz para que seu cérebro perceba que você vai dormir dentro de poucas horas. Você conseguirá malhar por mais tempo também, cerca de 20% a mais do que faria em outro horário. Por isso, verá um progresso no seu corpo com mais rapidez. Outra coisa, muitos pensam que se exercitar à noite pode afetar negativamente o seu sono, mas é o contrário. Isso pode ajudar a dormir melhor. Na verdade, se exercitar durante qualquer horário do dia ajuda a ter um sono de melhor qualidade. Mas digamos que você malhe antes de ir para a cama e depois fique olhando para o teto com olhos vermelhos, sem conseguir pegar no sono. Após se exercitar, marque 90 minutos no relógio. Pode ser que não tenha deixado o seu corpo descansar o suficiente antes de ir para a cama. Ou se exercite mais cedo, talvez antes de o sol se pôr, e depois espere 3 horas antes de ir dormir. Isso pode ajudar a combater a insônia. Você pode ficar tentado a assistir TV ou sair com seus amigos em vez de treinar. Mas lembre-se, a consistência é o segredo de tudo, e no dia seguinte você acordará com mais energia. Aqui está o método de respiração 4-7-8 para o caso de não conseguir dormir. Coloque a ponta da sua língua atrás dos dentes superiores frontais. Depois, respire completamente pela boca quando faz um barulho tipo uma onda do mar. Feche a boca e respire pelo nariz por 4 segundos. Em seguida, prenda a respiração e conte até 7. Agora, abra a boca e expire fazendo o barulho de novo, enquanto conta até 8. Faça isso mais 3 vezes e o sono chegará rapidinho. A yoga é um dos melhores exercícios para se fazer à noite, assim como qualquer outro treino leve e moderado, como alongamentos. Isso ajudará a melhorar a postura e até a prevenir dores na lombar, pois alongará os músculos das costas. Você terá mais mobilidade e seu corpo ficará mais flexível. Outra atividade excelente é nadar. Vá para a piscina quando ninguém estiver lá. Assim, terá a piscina toda sua e poderá dar algumas voltas nela, de ponta a ponta. E estará trabalhando o corpo inteiro, além de criar resistência para o futuro.
Seu coração e pulmões agradecerão se você nadar com frequência. Não se esqueça de alongar os músculos um pouco antes de cair na piscina. Você também pode pegar sua bike e sair para fazer um passeio noturno pela cidade. Ou ainda levantar pesos, desde que não seja com muita intensidade. Caso contrário, ficará de olhos arregalados e cheio de energia. Sua frequência cardíaca subirá e você não conseguirá dormir tão cedo. Se não estiver a fim de malhar, faça uma caminhada pelo bairro. Não deixa de ser um exercício. Se nada disso agrada, exercite-se em cima da cama. A menos que durma sobre uma placa de concreto, seu colchão funcionará como um colchonete de espuma ou uma bola de exercícios, pois não é uma superfície firme. Você pode fazer elevações pélvicas. Deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e pés apoiados na cama, com as mãos nas laterais do corpo. Depois, tire o quadril da cama e o levante até que seu corpo forme uma linha reta. Agora, sem esticar as pernas, se apoie no calcanhar enquanto tira uma perna da cama. Puxe o joelho em direção ao peito, até ele se alinhar com a cintura. Volte com o pé para a cama e repita o exercício com a outra perna. Faça isso 20 vezes. Ou realize levantamentos com a perna esticada. Deite-se de barriga para cima, com as pernas retas e dedos dos pés virados para o teto. Levante uma perna em um ângulo de 45 graus, segure-a por 1 segundo lá em cima. Depois, volte com ela para a cama. Faça isso 15 ou 20 vezes em cada perna. Execute 3 séries, descansando 30 segundos entre uma e outra. Abdominais reversos. Deite-se de barriga para cima e com as mãos apoiadas nas laterais. Com as pernas retas, use seu abdômen para levantá-las em direção ao rosto, até os dedos do pé encostarem na cabeceira da cama. Volte lentamente as pernas para a posição inicial. Tome cuidado para que sua lombar não fique arqueada durante o movimento. O segredo é contrair a barriga, como se estivesse tentando encostar o umbigo na coluna. Repita este exercício 10 vezes, fazendo 3 séries com uma pausa de 30 segundos entre elas. Dá até para fazer flexões na cama. Deite-se de bruços, com a cabeça próxima da borda. Arraste o corpo, de modo que o quadril fique ao lado da cama, e apoie as mãos no chão. Fique em posição ereta, como se estivesse fazendo uma prancha. Depois, desça o corpo até a cabeça ficar entre as mãos. E não arqueie as costas. Faça 10 repetições, descanse 30 segundos, depois repita mais 3 vezes. Malhar de manhã também tem suas vantagens. Primeiro, você sairá de casa e irá direto para a academia, sem ter tempo de desistir da ideia. Quando finalmente estiver totalmente acordado, estará levantando pesos, concentrado na tarefa daquele momento. Ao longo do resto do dia, comerá menos. Estudos mostram que os treinos matutinos podem controlar a fome. Se você precisa perder alguns quilinhos, malhar de estômago vazio o ajudará a queimar mais calorias, e isso é mais fácil de fazer pela manhã. Malhar à tarde também é bom. Você já estará com o corpo aquecido, assim como nos treinos da noite. Então sua força, flexibilidade e até resistência serão maiores. Seu tempo de reação também. Esse horário é perfeito para jogos como basquete ou futebol, nos quais é preciso tomar decisões rápidas e usar o máximo de suas habilidades se quiser vencer. Após malhar, tome um banho frio se estiver sentindo muito calor. Isso rejuvenescerá seus músculos e pode auxiliar na perda de peso. Mas primeiro, faça um alongamento. Alongamento de posterior de coxa. Fique em pé, com os pés afastados, depois flexione os joelhos um pouco e posicione os braços nas laterais do corpo. Expire enquanto inclina o corpo para frente, abaixando a cabeça em direção ao chão. Mantenha a cabeça, pescoço e ombros relaxados. Depois, coloque as mãos na parte de trás das panturrilhas e fique nessa posição por 45 segundos. Para finalizar, flexione os joelhos e volte à posição inicial. Alongamento do sapo. Comece em posição de 4 apoios. Deslize os joelhos para os lados, para que fiquem além do alinhamento dos ombros. Vire os pés para fora e apoie a lateral interna deles no chão. Em seguida, empurre o quadril para trás, em direção aos calcanhares. Mantenha esta postura por cerca de 30 segundos. Por suarmos muito quando estamos nos exercitando, é importante tomar água após o treino, para evitar a desidratação. Mesmo se estiver tentando abrir a geladeira e pegar um sorvete, não faça isso. Tente não comer exageradamente também. Coma alimentos cheios de proteína e fibra, como um prato de peito de frango acompanhado de cenouras e brócolis. Ou, caso decida malhar à noite e estiver controlando sua ingestão de calorias, você conseguirá ficar sem comer nesse período. Seja de manhã, à tarde ou à noite. Se exercitar sempre, o fará se sentir melhor.
Os halteres, ao contrário do supino reto com barra, exigem quantidades iguais de força de seus braços. Eles também trabalham músculos menores e são ótimos para fortalecer o peitoral. Comece fazendo um rápido aquecimento para preparar os músculos. Superman. Deite-se no chão com o rosto virado para baixo. Estique os braços e pernas e mantenha os glúteos contraídos. Levante as pernas um pouquinho, afastando-as do chão. Enquanto faz isso, levante os braços e o peito, contraindo os músculos das costas. Segure esta posição por 2 ou 3 segundos. Depois, volte para o chão. Isso é uma repetição. Faça 3 séries de 10 a 15 repetições cada. Mesa invertida. Sente-se no chão com as mãos e pés bem apoiados. Levante o quadril, de forma que seu corpo fique paralelo ao chão, e seus joelhos flexionados a um ângulo de 90 graus. Contraia o abdômen e olhe para o teto quando estiver lá em cima. Mantenha essa postura por 2 a 3 segundos, depois desça. Faça isso durante 45 a 60 segundos. Supino com elevação de quadril. Deite-se de costas e flexione os joelhos. Com os pés bem apoiados no chão, pegue os halteres e os posicione acima do peito, com as palmas das mãos viradas uma para a outra. Suba o quadril contraindo os glúteos e pressionando os calcanhares no chão. Seu corpo precisa formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Desça o quadril e os pesos ao mesmo tempo. Pare quando encostar no chão. Depois volte para a posição de ponte e puxe os halteres de novo. Ao fazer esse exercício, você ativa não só o peito, mas as coxas e os glúteos também. Supino reto. Deite-se sobre um banco e segure os halteres acima do peito, na altura do comprimento dos braços, com as palmas viradas para dentro. Agora desça com os pesos para as laterais, com movimentos lentos e controlados. Enquanto desce, flexione os cotovelos ao mesmo tempo, contraindo as escápulas. Você sentirá um alongamento confortável no peito. Os cotovelos devem descer até formar um ângulo de 90 graus. Se estiver difícil subir com os halteres, desça menos. Volte, contraia o peito, estique os braços até voltar ao ponto inicial. Você pode fazer uma versão inclinada desse exercício também. O supino reto é um ótimo treino para ganhar músculos e fortalecer os ombros. Stiff unilateral com remada. Esse exercício desafia seu corpo todo, mas foca no peito e nos músculos dorsais, e alonga as coxas também. Fique em pé, apoie o corpo sobre a perna direita e se segure com alguma superfície estável à sua frente, como um banco ou rack de halteres. Agora, incline o corpo, desça o peito e tire a perna esquerda do chão. Pegue um haltere com a mão esquerda e o puxe para a lateral da cintura, com os cotovelos flexionados em um ângulo de 90 graus. Após fazer 10 repetições, troque de lado. Se conseguir, você pode fazer isso sem se segurar em um banco. Esse exercício colocará seu equilíbrio à prova e é uma excelente forma de melhorá-lo, caso precise. Mantenha o core contraído e as costas retas e não deixe o ombro cair para frente. Flexão com halteres. Esse exercício vai trabalhar a parte superior das costas, core, braços, ombros e, claro, o peito. Pegue os halteres, apoie-os no chão e fique em posição de prancha. As palmas das mãos devem estar viradas para baixo. Faça as flexões apoiando o corpo nas pontas dos pés. Mas se ainda não estiver pronto para isso, pode apoiar os joelhos. Seu abdômen precisa estar firme e contraído, e as costas retas. Desça aproximando o corpo do chão, mas sem encostar nele. Flexione os cotovelos e pare lá embaixo antes de voltar à posição inicial. Quando voltar, gire os ombros para baixo e para trás, e contraia a pelve para proteger a lombar de uma tensão extra. Esse é um exercício que trabalha o corpo todo. Se essas flexões forem difíceis demais para você, faça as convencionais até dominá-las e depois volte a fazê-las com os halteres. Voador em pé com halteres. Este aqui é bom para os braços, ombros e peito. Fique em pé, com os pesos nas mãos. Seus pés devem estar afastados até o alinhamento dos ombros e os braços abaixados, posicionados nas laterais do corpo. Suba os halteres até a altura dos ombros e no nível do peito. As palmas das mãos devem estar viradas para o teto quando subirem, e os braços paralelos ao chão. Concentre-se na postura correta, e não no número de repetições. Mantenha as costas retas e o core contraído. Olhe diretamente para frente e não deixe a cabeça ficar abaixada. Comece com os pesos mais leves e vá aumentando aos poucos. Crucifixo deitado na bola suíça. Se tiver uma bola de exercícios, você pode fazer uma variação com ela. Assim seu corpo inteiro será trabalhado e o equilíbrio também vai melhorar. Sente-se sobre a bola com os pés esticados para frente.
Ajeite-se até que o pescoço, a parte superior das costas e os ombros fiquem sobre a bola. Seu corpo deve estar paralelo ao chão, enquanto os joelhos ficam flexionados a um ângulo de 90 graus. Segure os pesos com as mãos. As palmas devem estar viradas para o centro. Agora estique os braços até que eles fiquem perpendiculares ao chão. Desça os pesos lentamente para as laterais, controlando o movimento. Quando sentir um bom alongamento no peito e os halteres estiverem apontados para fora, pare. Volte à posição inicial e contraia o peito quando suas mãos se aproximarem. Isso vai ativar os músculos do peito. Se quiser ter mais ajuda e apoio das pernas, afaste-as mais. Mas se quiser tornar o exercício ainda mais desafiador, posicione-as bem perto uma da outra. Pullover na bola suíça. Fique na mesma posição inicial do exercício que acabamos de fazer. Seus pés devem ir para a frente, até que a parte superior do seu corpo fique bem apoiada sobre a bola suíça. Mantenha os joelhos flexionados, com o corpo paralelo ao chão. Isso é chamado de postura da ponte. Segurar um halter só com as duas mãos acima do peito. Seus braços devem estar esticados, o core contraído e firme, e a lombar o mais reto possível durante todo o exercício. Agora desça com o halter acima da sua cabeça. Seus braços precisam estar alinhados com o resto do corpo. O movimento deve ser lento e controlado, então não balance o halter. Faça uma pausa, depois levante o peso até voltar à posição inicial. Se conseguir fazer isso no chão, com os pés levemente levantados enquanto faz o exercício, em vez de se apoiar na bola, você acabará trabalhando o corpo todo. Swan Press. Fique em pé, com os pés afastados no alinhamento do quadril, peito estufado e ombros puxados para trás. Pegue os halteres com pegada pronada, ou seja, com as palmas viradas para baixo. Os braços devem estar flexionados, de forma que os halteres fiquem paralelos ao chão. Essa é a posição inicial. Estique os braços e empurre os pesos até seus cotovelos ficarem esticados. Os músculos do peito precisam estar contraídos nesse momento. Estique os músculos totalmente e aperte os pesos durante todo o treino, para manter uma tensão constante na musculatura do peito. Pause um pouquinho, depois volte à posição inicial. Supino fechado. Esse exercício foca na parte do meio do peito. Deite-se sobre um banco reto, com 2 halteres nas mãos. Segure-os acima do peito, com as palmas das mãos viradas uma para a outra. Pressione os halteres um contra o outro no centro do peito. Essa é a posição inicial. Ainda com eles juntos, empurre-os para cima, esticando os braços. O movimento deve ser lento. Faça uma pausa, contraia os músculos do peito e lentamente flexione os braços, voltando à posição inicial. Supino fechado em pé. Pegue um halter e fique em pé com os pés afastados no alinhamento dos ombros. Suas mãos devem ficar em cada lado dele. Segure-o entre as palmas das mãos, no nível do peito. Flexione os braços um pouquinho e pressione o halter com as palmas das mãos. Isso ativa os músculos do peitoral. Agora estique os braços, empurrando o peso para longe do peito. Depois, volte para a posição inicial. Não deixe o halter abaixar e contraia o core para manter sua lombar em segurança. Fazer um rápido exercício cardio pela manhã é um erro, principalmente se for antes de tomar o café da manhã. Dizem que quando se pula uma refeição antes de um treino de cardio, seu corpo usará os carboidratos e a gordura como energia. Só que caso você faça isso de manhã e sua última refeição tiver sido o jantar, seu corpo pode começar a se alimentar das proteínas, prejudicando seu ganho muscular. Sim, manter seu corpo bem hidratado é essencial, mas evite tomar muita água, principalmente antes e durante os treinos. É que quanto mais líquido você ingere, mais seu corpo controla os níveis de sal. E se isso começar a acontecer durante a atividade física, você pode sentir tontura. Beba água de 1 a 2 horas antes, e não mais que 600 ml. Depois, ainda 15 minutos antes, tome mais 250 ou 300 ml. Uma pequena soneca antes de malhar pode lhe dar mais energia e aumentar a eficácia dos exercícios, mas ela não deve passar de meia hora. Se você cochilar mais do que isso, pode se sentir mais sonolento do que estava antes da soneca. Não subestime as roupas para malhar. Mesmo se estiver super frio lá fora e você resolver correr, 8 camadas de roupas farão você suar rapidinho. E depois esse suor começará a evaporar instantaneamente, o fazendo sentir frio. E quando estiver calor, garanta que as peças não sejam quentes demais. Opte por tecidos naturais, pois eles absorvem o suor.
Nunca comece um treino com um alongamento, por 2 motivos. Primeiro, ele deixará seu corpo relaxado e você ficará com um ritmo mais lento. Então, a corrida não será tão intensa. Além disso, o alongamento não terá um efeito negativo na sua produção de força. Em segundo lugar, se você começar se alongando, corre o risco de lesionar os músculos, pois eles ainda não estão bem aquecidos. Alongar é bom, mas deixe isso para a etapa final. Nunca pule os dias de descanso. Eles existem por um motivo. Você dormirá melhor, verá seu desempenho aumentar e terá menos chances de sofrer uma lesão se seus músculos tiverem tido tempo suficiente para se recuperar no dia anterior. 7 treinos por semana causam esgotamento e tensão, então não espere bons resultados. Para quem começou a praticar esportes há pouco tempo, 2 a 3 vezes por semana está de bom tamanho. Quem tem mais experiência pode dedicar até 5 dias por semana para isso. Fique longe da cafeína antes do treino. Apenas tome uma xícara de café depois que tiver terminado de se exercitar. O café é bom para o metabolismo, então você acabará sentindo vontade de ir ao banheiro durante a atividade. Outra coisa, ele pode aumentar sua frequência cardíaca e pressão sanguínea, o que não é bom para quem está prestes a se exercitar. Olhar a balança com frequência pode deixá-lo desanimado. Se começar a treinar regularmente, você poderá notar que está ganhando peso em vez de perder. Mas esse aumento pode ser muscular, então é bom. Quem se pesa várias vezes sabe que isso oscila muito ao longo do dia. A menos que você tenha daquelas balanças super inteligentes que consigam medir as massas gorda e magra do corpo, seu melhor aliado para saber se está tendo algum progresso continua sendo o espelho. Tem gente que avalia a eficácia de um treino pela dor muscular que sente no dia seguinte, mas ela apenas mostra que você teve pequenas rupturas nas fibras musculares. Sentir dor é inevitável se esse for seu primeiro treino após passar 2 anos parado. Mas, se não for um novato, fique atento quando sentir que seus músculos estão meio tensos um dia após malhar. E não se preocupe se não sentir nenhuma dor no dia seguinte. Na verdade, isso é um bom sinal. Mostra que você está ficando mais forte. Se você fizer qualquer coisa sem comprometimento, não terá nenhum resultado positivo. Se não estiver se empolgando com o treino e achá-lo chato, seu progresso será bastante lento. A solução é repensar sua programação e focar em atividades de que goste mais. Seu treino atual pode ser excelente, mas talvez não seja prazeroso para você. Por exemplo, levantamento de peso pode não ser sua praia, mas se você gostar de yoga, talvez tenha bons resultados também. Tente descobrir do que realmente gosta. No esporte, menos é mais. Nenhum treino deve durar mais que 1 hora. Quem sabe até meia hora, desde que seja intenso. Algo longo e cansativo não dará os resultados impressionantes que os curtos e frequentes podem oferecer. Foque nas séries e repetições para ganhar massa rápido. A lógica é simples. Uma atividade curta exige menos tempo para se recuperar depois. Então, você pode malhar com mais frequência e ter o resultado que tanto almeja rapidinho. 80% do seu corpo é resultado do que você come, e os 20% restantes correspondem aos exercícios que pratica. Substituir comida de verdade por suplementos prejudicará seu treino e seu foco mental, e seu aproveitamento cairá significantemente. Os suplementos foram feitos para complementar as refeições, não para substituí-las. Lembre-se de que muita gente fatura muito vendendo isso, então não caia nessa. Enquanto faz todas aquelas repetições, não se esqueça de que o músculo mais importante que precisa treinar é sua massa cinzenta. Você pode malhar todos os músculos, passar muito tempo na academia e comer corretamente, mas se não exercitar o cérebro, ficará mais difícil evoluir. A música é uma ferramenta perfeita para se motivar. Sem dúvida, é duro fazer agachamentos, levantar pesos e alongar em silêncio. Uma playlist com as músicas certas pode elevar a atividade para outro nível. Comece com um som mais animado e termine com músicas mais calmas quando for fazer a parte final com os alongamentos. A massagem é uma ótima forma de ajudar seus músculos a descansarem. Muitas pesquisas mostram que ela reduz a inflamação muscular pós-treino. Outra coisa, elas não ficam em forma durante a atividade física, e sim ganham peso e força quando se recuperam. Então você deve prestar atenção especial a esse processo. Existe uma substituição deliciosa para os shakes dos comerciais. Um estudo recente mostrou que tomar um achocolatado com baixo teor de gordura depois dos treinos é tão bom quanto aquelas bebidas caras. Na verdade, o achocolatado tem uma excelente proporção de carboidratos e proteína, e é por isso que funciona tão bem. Para aumentar a produtividade do seu cardio, tente fazê-lo com algum amigo. Pode tirar a prova. Se vocês andarem de bicicleta em dupla, percorrerão uma distância muito maior do que se estivessem pedalando sozinhos. Se o pedal não for uma opção, simplesmente malhem juntos. A proteína é sua principal aliada para construir músculos após o treino.
Comer antes de ir dormir, desde que a refeição seja rica em caseína, pode ser uma boa ideia. A caseína é um tipo de proteína que demora muito tempo para ser digerida e mantém a taxa de síntese da proteína elevada durante a noite toda. Para obtê-la, tome um iogurte grego ou coma um pouco de queijo cottage antes de dormir. Esse jantar, que mais parece um café da manhã, é chamado de Brinner e também ajuda a adormecer mais rápido. Coma 5 vezes por dia, mas faça refeições mais leves do que as habituais. Existe também uma técnica legal chamada Regra 1-2-3. Seu prato deve ser dividido em 6 partes, 1 de gordura, 2 de proteína e 3 de carboidratos. É importante decidir uma coisa antes de aderir a uma nova dieta. Você quer perder gordura ou ganhar músculos? Porque os dois ao mesmo tempo é praticamente impossível. Inclua exercícios de mobilidade nos seus aquecimentos. Muitas pessoas começam a treinar com movimentos para flexibilidade, mas a mobilidade é muito mais importante do que isso. Encaixe agachamentos e movimentos de alcance no seu aquecimento. Agache e mantenha os joelhos o mais afastado possível um do outro. Comece levantando um braço em direção ao teto, enquanto o outro e a mão ficam pressionados contra o chão. Os 2 braços devem estar bem retos. Mantenha o equilíbrio e seu rosto deve acompanhar a mão que está levantada. Se os joelhos começarem a se aproximar, separe-os usando os cotovelos. Deitar de lado e girar o corpo é outro exercício excelente para quem quer melhorar a mobilidade. O segredo em qualquer exercício é ouvir o seu corpo. Ele sabe exatamente o que fazer. Fazer agachamentos pode ser uma ótima forma de malhar o abdômen, mas não é a melhor. Primeiro, os agachamentos trabalham mais do que apenas o abdômen, mas exigem uma postura correta, o que é complicado para iniciantes. Em segundo lugar, é super fácil trapacear neles. E 3, fazê-los da maneira errada pode causar dor nas costas. Resumindo, é muito mais seguro fazer um abdominal mesmo. Para isso, deite-se de costas. Flexione os joelhos e apoie bem os pés no chão. Coloque as mãos atrás da cabeça, com as pontas dos dedos tocando umas nas outras. E tire a cabeça e os ombros do colchonete com um movimento suave. Lembre-se de manter a lombar pressionada contra o chão o tempo todo. Em seguida, abaixe o corpo de novo e repita o processo. Mais um excelente exercício abdominal para iniciantes é a posição pássaro-cão. Ajoelhe-se com as pernas afastadas no nível do quadril e apoie as mãos com firmeza no chão, espaçando-as no nível do ombro. Levante uma mão e o joelho oposto, enquanto se equilibra na outra mão e joelho. Tente manter seu peso centralizado. Esse exercício também trabalha a lombar, os glúteos e as coxas. Então não é um exercício abdominal isolado. O abdominal em V combina o movimento do tronco com as pernas estendidas. É ótimo para trabalhar o equilíbrio, a mobilidade e a força do quadril. Deite-se de costas, depois estique os braços e pernas para cima para formar um V. Imagine que você está tentando dobrar seu corpo ao meio, enquanto se equilibra na pelve. Em seguida, temos o Beast Hold. Nele, você terá que apoiar suas mãos no chão e se ajoelhar. Depois, contraia o abdômen. Tire os joelhos do chão, mantendo os pés apoiados. Veja por quanto tempo consegue manter essa posição. Tente 1 minuto para começar. Para tornar o exercício mais desafiador, você também pode caminhar com as mãos para frente e para trás enquanto está nessa posição. No próximo exercício é a canoinha. Deite-se de costas com os braços estendidos acima da cabeça. Depois, contraia o abdômen, tirando as pernas e braços do chão. Transfira seu peso das pernas para os braços e vice-versa, para se mover para frente e para trás, enquanto mantém a postura de canoa. Não se esqueça de manter o abdômen contraído. Todos nós já ouvimos falar sobre a prancha, e ela é muito eficaz. Por isso não pode ficar fora desta lista. A postura também ajuda a fortalecer os braços, quadril e quadríceps. Então, se você estiver à procura de um exercício que trabalhe só o abdômen, pode não ser a melhor opção. Mas uma de suas variações, a prancha baixa, pode ajudar nisso. Nela, só é preciso apoiar o corpo nos cotovelos e não só nas palmas das mãos. Um equipamento muito útil de se ter é a roda abdominal. Flexione os joelhos e contraia o abdômen. Depois, apenas role a roda para frente, esticando os braços. Ela é ótima, pois ativa vários músculos da região em ângulos diferentes. O próximo exercício é a torção russa. Comece sentado no chão e com as pernas esticadas. Depois, incline o corpo para trás, de modo que seu tronco e pernas formem um ângulo mais aberto. Em seguida, use o core para manter o equilíbrio e gire o tronco de um lado para o outro sem mexer as pernas. Mas cuidado para não movimentar apenas os braços de um lado para o outro. O objetivo é girar a parte superior inteira do corpo. Abdominal vela. Deite-se de costas, role para trás
transferindo o peso do corpo para os ombros, e tire o quadril do chão, elevando as pernas o máximo que conseguir. O abdômen será ativado quando você empurrar suas pernas para cima. O exercício do inseto morto é outra forma popular de fortalecer o core e melhorar a estabilidade. Deite-se de costas, com os pés e quadris em ângulos de 90 graus. Estique os braços para cima. Depois, comece a descer o braço direito enquanto estica a perna esquerda. Pare os dois pouco antes de encostarem no chão. Depois, volte à posição inicial e faça o mesmo do outro lado. Quanto mais tempo você passar com as pernas esticadas, mais eficaz será o exercício. Para tornar as coisas mais desafiadoras, levante os ombros do chão também. O alpinista é muito usado para treinar o core. Nele, você precisará usar toda a força do abdômen para se manter em posição de prancha. Certifique-se de que sua pelve esteja inclinada para trás e de que você está alternando os joelhos até quase encostá-los no peito. Pense em um atleta iniciando uma corrida. Nessa situação, se a pelve não estiver estendida do jeito certo, o abdômen não será ativado adequadamente. Outro exercício ótimo para iniciantes é o simples, mas eficaz toque no calcanhar. Em posição de abdominal, levante as pernas flexionadas e abaixe-as uma de cada vez, encostando o calcanhar no chão. Isso ajuda a fortalecer a parede lateral do abdômen e é perfeito para quem está em busca de um tanquinho. Para nosso próximo exercício, o abdominal reverso. Deite-se de costas, com os braços estendidos ao lado do corpo. Depois, levante as pernas para flexionar os joelhos a um ângulo de 90 graus. Expire, aproximando os joelhos do peito e tirando o quadril do chão. Mantenha essa posição. Depois abaixe as pernas lentamente para voltar à posição inicial. Evite arquear as costas, para que a atenção se concentre mais no abdômen. A prancha de antebraços é uma versão melhorada da prancha tradicional. Nela, é preciso posicionar os pés e os cotovelos pertinho um do outro. Depois, mova os pés para trás, de modo que os cotovelos se aproximem da testa. Em seguida, assim como nas demais pranchas, apenas mantenha essa posição o máximo de tempo que conseguir. A prancha lateral é um dos melhores e mais fáceis movimentos que você pode fazer. Deite-se de lado com os joelhos flexionados e apoie o peso do tronco sobre seu cotovelo. Em seguida, tire o quadril do chão e mantenha esta posição. Experimente fazer isso por 1 minuto. Depois, faça o mesmo do outro lado. O Torso Track também é um ótimo equipamento para se usar. Dá para comprar um para ter em casa ou você pode ir a uma academia. Há várias formas de utilizá-lo e ele serve para praticamente qualquer pessoa, independentemente do nível de preparo físico. O exercício mais simples usando o Torso Track é contrair o abdômen e empurrar para frente o máximo que conseguir. Depois, é só puxar o corpo para trás e pronto. Agora vamos ao nosso top 5. Para fazer o abdominal vertical, coloque as mãos com os dedos entrelaçados atrás do pescoço. Estique as pernas para cima, mantendo a lombar bem apoiada no chão. Depois, contraia a parte superior do corpo, tirando as escápulas do chão, assim como em um abdominal comum. Na posição 4, temos o abdominal usando uma bola suíça. Ela impede que a superfície dura machuque sua coluna e ajude a fazer os movimentos com mais precisão. Esse exercício aumenta a força da lombar, apoia a coluna e melhora a postura. E também pode ser cerca de 40% mais eficaz do que um abdominal comum. Na posição 3, temos a cadeira do capitão. Comece sentando-se sobre uma cadeira e segurando em cada lado dela. Contraia o core enquanto faz isso. Depois, tente levantar os 2 joelhos ao mesmo tempo. Esse exercício também pode ser adaptado. Se você for mais avançado, tente esticar as 2 pernas e mantê-las nessa posição por um tempo. Nosso segundo melhor exercício da lista é o abdominal bicicleta. Comece deitando-se no chão, com a lombar pressionada contra o chão. Coloque as mãos ao lado da cabeça. Depois tire uma perna do chão e a estique. Em seguida, tire a outra perna e flexione o joelho, aproximando-o do peito. Enquanto faz isso, tente encostar o cotovelo oposto no joelho levantado. Isso servirá para girar o abdômen. Continue fazendo isso, alternando os lados até completar cerca de 10 repetições. E no topo da nossa lista temos o melhor exercício de todos, que é a canoinha isométrica. Deite-se de barriga para cima, pressionando a lombar contra o chão. Levante os braços e as pernas e contraia o core. Depois, tire a cabeça e ombros do chão, mas sem encostar o queixo no peito. Mantenha essa posição, começando com 10 ou 20 segundos. Esse é um dos melhores exercícios abdominais, já que não trabalha outros músculos, nem requer muita mobilidade. E também ativa a parte superior e inferior do abdômen, enquanto você inclina sua pelve e tira os ombros do chão.
Você pode facilmente queimar mais calorias com este treino passo a passo que vou passar para você. Apenas tome cuidado para não cometer nenhum dos erros que vou listar aqui. Vamos aquecer com 60 segundos de marchando no lugar. Isso ajudará a aumentar sua frequência cardíaca sem sobrecarregar as articulações. É também um cardio de baixo impacto que deixará seu corpo pronto para os exercícios de hoje. Mantenha os cotovelos em um ângulo, como se estivesse correndo, e comece a marchar no local em um ritmo lento. Isso não deve ser um grande desafio para nós, ex-membros de banda marcial. Quando marchar não for mais um desafio para você, faça 60 segundos de coices para trás. Eles são um pouco mais intensos porque você deve chutar seus pés até alcançar os glúteos. Mas você pode queimar até 13 calorias em 60 segundos, dependendo do seu peso corporal. Agora faça outros 60 segundos de círculos grandes com os braços. Isso vai aquecer seu corpo e ombros. Também estamos tentando nos livrar da tensão na parte superior das costas. Fique em pé, com os pés afastados, e levante os braços para os lados. Primeiro gire os braços para a frente e depois para trás. Ou se quiser dar mais atenção aos glúteos, na semana seguinte mude para afundos alternados. Eles vão fortalecer seu core e preparar seu corpo para um treino de queima de gordura. Agora que você suou um pouco, vamos esculpir seu abdômen e estreitar sua cintura com abdominais na parede. Coloque as pernas contra a parede e coloque as mãos atrás das costas para se apoiar. Levante os ombros e contraia o abdômen até senti-lo se alongando. Tente permanecer nesta posição por 1 a 2 segundos. Para obter melhores resultados, mantenha os ombros relaxados e expire ao contrair o abdômen durante a compressão. O exato oposto desse movimento é o exercício Superman. Aqui vamos fortalecer a região lombar e dar a você um core mais forte. A maioria das pessoas comete o erro de negligenciar as costas e se concentrar apenas no abdômen. Para começar, deite-se de bruços com os braços e as pernas esticadas. Levante um braço junto com a perna oposta. Abaixe-os e levante o outro par. Depois de dominar isso, tente manter os pés no chão e levantar as duas mãos. Em seguida, repita com os pés. Quem tem nível avançado pode levantar as mãos e as pernas. E depois de mais ou menos um mês, começar a tentar permanecer na posição por 4 segundos. Se sentir um pouco de dor nos pés, tente fazer alguns alongamentos para soltar os músculos. Vamos deixar seu abdômen mais forte e seu corpo mais flexível com elevações de pernas esticadas. Se você for um novato, apenas levante as pernas no ar e coloque as mãos ao lado do corpo ou sob os glúteos, o que for mais confortável. Abaixe as pernas até a metade, até você sentir o abdômen ser alongado. Experimente inspirar enquanto abaixa as pernas. Depois de dominar a primeira versão, tente abaixar as pernas, mas não as deixe encostar no chão. Lembre-se de evitar colocar pressão sobre o peito ou levantar os ombros do chão. Muitos iniciantes também curvam as costas, o que pode causar lesões. Portanto, não faça isso. Lembre-se de manter as costas fixas no chão. Abdominais reversos. Vamos preparar essa barriga de tanquinho para ficar à mostra, já que o exercício visa as camadas inferiores do seu abdômen. Com o tempo, você terá uma barriga lisa e um bom suporte nas costas. Levante os joelhos e coloque as mãos atrás das orelhas para apoiar a cabeça como uma bola. Em seguida, coloque os calcanhares na frente dos glúteos. Levante o peito e puxe-o para perto das costas. Os calcanhares devem estar alinhados com os quadris. Para se esforçar ainda mais, tente fazer o mesmo exercício por mais 30 segundos e com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus. Depois de se tornar um profissional, tente fazer isso com os joelhos em um ângulo de 90 graus e os tornozelos cruzados. Evite colocar os cotovelos perto dos joelhos e abaixar o queixo. É hora de relaxar com chute de flutter. Esse é um exercício relaxante em termos de intensidade. Ele ajudará você a obter uma cintura mais fina, mas você precisa manter seu core trabalhando o tempo todo. Mantenha as costas retas no chão, estenda as pernas e levante-as do chão. Comece a chutar as pernas para cima e para baixo por 30 segundos. Outra maneira de fazer isso é movendo as pernas uma em cima da outra, para frente e para trás como uma tesoura. Muitas pessoas levantam os ombros do chão ou arqueiam as costas, o que pode causar lesões. Mantenha as pernas retas e, quando pegar o jeito, acrescente mais 10 segundos às suas repetições a cada semana.
Inchworm ou movimento ondulado. Este é um exercício de peso corporal que ajudará a fortalecer os braços e o peito. Quando você criar tolerância para os exercícios de aquecimento que mostrei no início, acrescente o Inchworm à sua rotina de aquecimento. Você tem que se abaixar e tocar o chão com as mãos. Em seguida, tente caminhar para frente com as palmas das mãos e sem mover as pernas. Alcance o mais longe que puder. Faça uma pausa de 2 a 3 segundos e inverta o movimento. Agora, você pode se levantar ao ficar na posição de tocar os dedos dos pés. Isso ajudará a fortalecer seus isquiotibiais. Se você fizer este exercício de forma muito rápida, pode ser menos eficaz e você pode distender um músculo. Não se esqueça de utilizar o seu core durante o exercício e evite esticar o pescoço para frente. Se você não tiver espaço suficiente para andar, pode fazer o exercício no mesmo lugar. Você também pode dificultar o movimento estendendo a posição da prancha. Tente achatar ainda mais o corpo e manter a posição por mais 5 segundos. Vamos trabalhar os braços agora com Pike reverso de mesa. Aqui, estamos prestando mais atenção aos seus ombros, glúteos e pernas. Isso o torna um dos melhores exercícios que vamos fazer hoje, pois oferece um treino de corpo inteiro em apenas alguns segundos. Lembre-se de que o foco do peso do seu corpo deve estar na borda das palmas das mãos. Traga os joelhos para cima, os ombros para trás e o torso em uma posição de mesa. Abaixe os glúteos e repita quantas vezes quiser. Uma maneira de dificultar é afastar as pernas e dobrar os isquiotibiais usando os calcanhares. Traga seus quadris de volta para baixo, para que fiquem alinhados com suas mãos. Para quem tem nível avançado, tente manter as pernas retas no chão. Aponte os dedos dos pés para frente e gire os ombros até chegar à posição de mesa. Ao descer, suas pernas devem estar retas. Faça uma pequena pausa e vamos terminar com prancha para cima e para baixo. Ela é perfeita para fortalecer seu core e tonificar quase todos os principais grupos musculares do corpo. Por ser um exercício avançado, também aumenta a perda de peso. Como um iniciante, você deve começar com um exercício normal de prancha. Mas, para obter aquele cardio de alta intensidade, você tem que seguir adiante e fazer a prancha para cima e para baixo, que é a versão mais avançada. Coloque as palmas das mãos sob os ombros e volte para baixo enquanto alterna as mãos. Muitas pessoas se esquecem de localizar suas mãos abaixo dos ombros e, em vez disso, as posicionam à frente. Fazer isso torna o exercício menos eficaz. Outras adotarão a postura errada, com os glúteos mais altos desde o início, ou levantarão os glúteos assim que moverem os braços. Mantenha as costas retas ao mover-se para cima ou para baixo, para fazer o exercício corretamente. Tudo bem, você se saiu muito bem hoje. É hora de terminar a nossa sessão com alguns alongamentos para relaxar. Experimente a postura da criança por 30 segundos para alongar os músculos e relaxar. Quando você estiver estressado, pode tentar o mesmo alongamento para ajudar a se acalmar. Em seguida, faça um alongamento abdominal por mais 30 segundos para aumentar sua flexibilidade e se livrar de toda a tensão. Todos os dias, tente um novo alongamento, como o alongamento gato-vaca, alongamento dos isquiotibiais ou alongamento dos glúteos. Ei, talvez haja algo aqui que estique também o seu dinheiro. Acho que forcei a barra. Precisar se sentar na cadeira do escritório por horas não significa que você não possa fazer um bom treino. A cada hora, dá para fazer exercícios especiais que não tomarão mais do que alguns minutos. Alongamentos de punho podem ser úteis quando você usa muito o computador. Esse exercício relaxará seus punhos e ajudará a evitar o desconforto de tê-los na mesma posição por horas. Coloque as mãos na sua frente com as palmas voltadas para o chão. Agora, dobre as mãos na altura dos punhos de modo que os dedos apontem para o teto. Em seguida, retorne as mãos à posição inicial. Feche os punhos e comece a movê-los, fazendo círculos para dentro. Continue por um tempo e depois mude a direção para fora. Você deve sentir que eles estão se esticando. Se quiser, pode segurar garrafas de água. Elas servirão como pesos enquanto você faz o exercício. Deixe as mãos descansarem um pouco e sacuda-as para libertar a tensão. Agora, levante os cotovelos, pressione as palmas das mãos na frente do peito e sente-se ereto. Gire lentamente a parte superior do corpo e dos braços para um lado. Depois, com o mesmo cuidado, vire para o outro lado. Usar garrafas de água como pesos é uma solução barata e prática que você provavelmente encontrará em seu escritório. Pegue uma em cada mão e use-as para fazer exercícios para os braços, como os de um boxeador ou rosca-bíceps.
Você pode fazer isso em pé ou sentado. Faça entre 10 e 30 repetições por exercício. Flexões de mesa são excelentes para a parte superior do corpo. Apoie as mãos na mesa, na largura dos ombros. Afaste-se de sua mesa até que possa ficar inclinado em direção a ela. Desça lentamente, movendo o peito contra a mesa, como se estivesse fazendo flexões normais. Certifique-se de que suas costas estejam retas. Inspire e, em seguida, dê um impulso de volta para cima. Faça tantas repetições quanto possível. É melhor calçar um par de sapatos confortáveis ou tirá-los ao fazer esse exercício. Além disso, se deseja uma variação em pé, pode fazer isso contra a parede. Você pode aliviar um pouco da tensão muscular das costas após horas sentado. Abaixe o queixo e role a cabeça com cuidado de um lado para o outro. Depois de terminar, gire os ombros para soltar os músculos tensos. Primeiro para frente, depois para trás. Você pode fazer isso algumas vezes por dia. Cada sessão deve durar cerca de 30 segundos. Agora, junte as mãos atrás das costas da cadeira enquanto está sentado. Incline-se para frente o máximo que puder. Mantenha os cotovelos retos. Puxe os ombros para trás e respire fundo. Expire. Em seguida, leve o braço direito para a frente do peito. Apoie-o com a mão esquerda para que os músculos das costas possam relaxar. Pressione o braço direito e tente movê-lo o mais para trás que puder. Para alongar ainda melhor os músculos da omoplata, olhe por cima do ombro direito. Fique assim por pelo menos 15 segundos. Passe o braço direito pelas costas. Segure a mão com a esquerda, como se fosse um comprimento. Curve-se para um lado, permaneça nessa posição por alguns segundos e, em seguida, dobre-se para o outro lado. Esse exercício é para o trapézio, um grande músculo que desce pelas costas. Ao sentar, levante o braço direito. Em seguida, dobre-o no cotovelo de forma que ele aponte para o teto. Imagine que você está dando tapinhas nas costas, bem perto das omoplatas. Agora, coloque o braço esquerdo atrás das costas. Dobre-o no cotovelo e deslize o antebraço pelas costas. Tente fazer suas mãos se tocarem. Permaneça nessa posição por alguns segundos. Depois disso, mude de lado. Esse exercício é perfeito para um bom alongamento do braço. Este exercício com os punhos e braços trabalha o tríceps e alonga os ombros. Fique de pé com os braços ao lado do corpo. Suas palmas devem estar voltadas para trás. Force os braços para trás por cerca de 20 a 30 segundos. Mantenha-os o mais esticados que puder. Para fazer alongamentos com a postura gato-vaca, sente-se na cadeira. Comprima lentamente os cotovelos e abaixe o queixo. Fique assim por 2 a 3 segundos. Em seguida, endireite-se e aperte as omoplatas. Abra os braços e o peito para levantar a cabeça. Permaneça nessa posição por alguns segundos. Não se esqueça de respirar enquanto faz o exercício. Comece a fazer alongamentos de perna. Sente-se de forma ereta na cadeira. Erga a perna direita. Tente mantê-la reta. Mantenha-a imóvel ou mova-a lentamente por alguns segundos. Certifique-se de que ela esteja paralela à coxa esquerda ou até um pouco mais alta, com os dedos dos pés apontando para cima. Abaixe o pé, deixe o calcanhar tocar o chão e, em seguida, levante-a novamente. Faça de 10 a 20 repetições em cada perna. Assim que estiver acostumado com os levantamentos de perna comuns, tente adicionar algum peso. Pode ser uma bolsa ou até mesmo uma pasta. Para fazer mergulhos de tríceps, você precisará de uma cadeira ou mesa que não deslize e que possa suportar seu peso. Coloque as palmas das mãos no objeto que escolheu. Elas devem ficar bem embaixo de seus ombros. Mova as pernas um pouco para frente. Dobre os joelhos para uma variação mais fácil. Se quiser um pouco mais de desafio, mantenha as pernas estendidas. Agora, dobre os cotovelos de maneira que eles apontem diretamente para trás e abaixe-se. Estique os braços para voltar. Faça de 10 a 20 mergulhos. Lembre-se de inspirar ao descer e expirar ao subir. O maior erro que você pode cometer aqui é descer e afundar nos ombros. Concentre-se nos tríceps, mantenha o corpo firme e deixe o pescoço bem alongado. O erro número 2 é mover os quadris para cima e para baixo sem qualquer ação nas articulações do cotovelo. Mas sem ele, você não será capaz de ativar os músculos do tríceps. O aperto dos glúteos é um exercício eficaz para trabalhar os glúteos. Ao sentar, simplesmente aperte-os. Mantenha essa posição por cerca de 15 segundos. Faça 10 a 20 repetições e repita algumas vezes durante o dia. Glúteos fortes reduzem a dor nas costas que ocorre com quem fica sentado por muito tempo. Sente-se de maneira ereta na cadeira. Gire a parte superior do corpo o mais para a direita possível. Mantenha essa posição por 5 a 10 segundos e, em seguida, mude para a esquerda. Faça 5 ou mais repetições. Esse exercício fortalece os músculos abdominais. Eles, por sua vez, estabilizam seu torso e o ajudam a obter uma boa postura.
Para alongar as panturrilhas, sente-se de maneira ereta na cadeira. Mas esse exercício será ainda mais eficaz se você puder fazê-lo em pé. Levante lentamente os calcanhares até ficar na ponta dos pés. Fique assim pelos próximos 30 a 40 segundos e em seguida abaixe os calcanhares de volta ao chão. Faça isso mais 3 vezes. Para flexões de cadeira, sente-se também com a postura reta na cadeira do escritório com as pernas unidas. Segure-se nos apoios de braços, contraia o abdômen e levante todo o corpo. Pode ser apenas alguns centímetros acima do assento. Use apenas os músculos da barriga, das mãos e do braço. Permaneça nessa posição por 10 a 20 segundos, depois descanse por meio minuto. Faça de 5 a 10 repetições. Se você precisa ficar na cadeira o dia todo, é importante se levantar e se alongar um pouco, pelo menos uma vez a cada hora. Isso não apenas ajuda o corpo, mas também melhora a concentração. Os bons e velhos afundos irão ajudar aqui. Eles têm como alvo todos os músculos das pernas. Fique em pé e dê um passo à frente com a perna direita. Mantenha a coluna ereta. A perna da frente deve ser dobrada em um ângulo de 90 graus e o joelho não deve ir além dos dedos dos pés. Faça de 10 a 20 afundos em cada perna. Se quiser quebrar a rotina, use a variação dos afundos reversos. Nesse caso, você não dá um passo para frente, mas para trás. Levante-se, é hora de fazer alguns agachamentos na cadeira. Fique na frente dela, de costas para ela. Dobre os joelhos e abaixe os quadris em direção ao assento. O truque é colocar o peso nos calcanhares para trabalhar os glúteos. Pare antes de se sentar novamente. Cuidado, você não quer que seus joelhos avancem além dos dedos dos pés. Levante-se novamente. Faça 10 a 20 repetições. Para fazer os chutes traseiros em pé, segure na borda da mesa para melhor suporte e dobre a perna direita para trás. Lembre-se de flexionar o pé. Levante o calcanhar alguns centímetros. Em seguida, solte um pouco e pressione o pé para trás. Dê 30 chutes e então repita com a perna esquerda. Ei, não precisa comprar bebidas esportivas específicas. O suco de cereja vai cuidar de você após o treino. Ele é ótimo para reduzir aquelas dores musculares que geralmente começam um dia ou 2 após uma atividade física, e no terceiro você mal consegue se mexer. Esse suco é cheio de minerais e vitaminas, e também tem oxidantes, que são os elementos que protegem as células do nosso corpo contra os radicais livres, as moléculas que roubam elétrons das nossas células, danificando-as. O suco de cereja azeda também é rico em antocianinas, principalmente quando comparado ao de outras cerejas. Essa substância é a que faz a fruta ter gosto ácido e também responsável pelo vermelho vibrante dela. A inflamação que sentimos nos músculos depois de malhar sinaliza para o corpo que é hora de iniciar o processo de reparação. E é aí que o suco de cereja azeda entra, ajudando a recuperar seus músculos mais rápido e prevenindo a perda de força. Você pode tomá-lo antes e depois do treino. Mantenha-se hidratado, principalmente se tiver treinado intensamente e suado muito. Quando você abastece seus níveis de fluido, automaticamente devolve a força ao seu corpo, melhora a flexibilidade dos músculos e reduz a dor. Hidratar-se para fazer seus músculos crescerem e se recuperar faz sentido. Afinal, nosso corpo é composto por 70% de água. Além do suco de cereja azeda, você pode ingerir água pura, chá preto e verde, água de coco, achocolatado ou alguma bebida esportiva com baixo teor de açúcares. Essas bebidas possuem eletrólitos, que são elementos que aliviarão seus músculos. Parece óbvio, mas sim, a alimentação é essencial. Não pule refeições, mesmo se estiver tentando emagrecer, pois isso pode fazer você perder massa muscular. A coisa funciona ao contrário. Você deve comer refeições apropriadas para ganhar massa muscular e acelerar o seu metabolismo. Alimentos ricos em proteína são os que você precisa para ganhar e recuperar seus músculos. Então, opte por carne, laticínios, ovos, nozes e legumes. Além das refeições principais, escolha também bons lanches pós-treino, que contenham poucas calorias. A terapia do contraste é outra coisa legal para se fazer após o treino. Ela é mamão com açúcar. Não é de comer. Primeiro, você toma banho com uma água bem gelada, em seguida, muda para uma bem quente. Então repete o processo várias vezes. Pesquisas mostram que esse tipo de terapia alivia as dores musculares e faz seu corpo voltar ao prumo mais rápido do que outros métodos de recuperação. O rolinho de espuma é uma ferramenta para automassagem. Uma pesquisa provou que atletas que estavam usando um rolinho desses na parte posterior das coxas, após séries e repetições de levantamento de peso, tiveram menos problemas com dores musculares do que os que não o utilizavam.
O objeto estimula o fluxo sanguíneo para regiões específicas que você massageia, ajudando a levar nutrientes importantes para o tecido muscular. Você pode fazer massagem com o rolo antes do treino também, quando quiser aquecer seus músculos um pouco. Ele é ótimo para acalmar o corpo assim que você acabar a atividade física. Massageie lentamente os músculos que estão tensos e, se perceber algum ponto sensível, pressione o rolo sobre ele durante 20 ou 30 segundos antes de ir para outra parte. A recuperação ativa, que significa fazer treinos de baixa intensidade sem suar muito, é outra opção. Pode ser yoga, trote, caminhada ou natação. Nada que exija muito do corpo. Embora pareça que o certo é ficar quietinho por um tempo, para dar tempo para os seus músculos descansarem, permanecer ativo é essencial. Isso mantém o sangue circulando, o que ajuda o seu corpo a se recuperar de exercícios intensos e, ao mesmo tempo, sem muita tensão nas articulações e músculos. Se exercitar de forma leve ajuda os músculos a ficarem flexíveis, reduz a dor e elimina as toxinas do corpo. Além disso, você se sentirá ótimo se exercitando nos dias de folga também, mas com baixa intensidade. Ei, dar uma limpada no seu apartamento é um treino de baixa intensidade também. Então, coloque uma música animada e mãos à obra. Aquelas mesas nas quais se trabalha em pé contribuem muito para seus treinos. Como você já começou o dia malhando, não se deixe levar pela preguiça durante o resto dele. Se você se senta demais durante o expediente no trabalho, passe a trabalhar em pé para corrigir sua postura. Tente fazer coisas divertidas, como plantar bananeira. Bom, você primeiro. Claro, terá que fazer isso apoiado em uma parede no começo, e o movimento não será perfeito, mas com o tempo tudo melhorará, e você ganhará mais força e mobilidade. Tome um banho e troque de roupa após a atividade física para se livrar dos germes. Seu corpo tem uma camada protetora oleosa chamada sebo. Quando ele se mistura às células mortas, pode obstruir os folículos capilares. Então, nada de ficar muito tempo com a roupa da academia. Prepare-se bem para o treino, a fim de evitar lesões e o seu corpo para atividades de alta intensidade. Quando for se aquecer, foque primeiro nos grupos musculares maiores, como os posteriores de coxa. Comece em um ritmo lento, aumentando gradualmente a dinâmica e se mexendo com mais rapidez e mais intensidade. Você pode começar com 5 minutos de atividade de baixa intensidade, como corrida estacionária, caminhada, bicicleta ou com exercícios de cardio, como polichinelos. Depois de fazer isso, seu corpo ficará mais aquecido, energizado, com as articulações mais flexíveis, ou seja, você estará pronto para treinar. Não se esqueça de fazer um bom alongamento. Ele geralmente vem após a atividade, não no começo. Seu corpo já está aquecido, então você vai querer acalmá-lo. Além disso, a amplitude dos movimentos será maior. É tentador pular o alongamento, principalmente quando se está atrasado depois de um treino longo. Mas se alongar é importante para reduzir as tensões dos seus músculos e para aumentar a flexibilidade. Quer tirar a prova? Sente-se e tente aproximar as pontas dos dedos das mãos e os dos pés. Veja até onde consegue ir. Alongue-se durante um mês e depois faça a comparação. Seu alcance será bem maior. O alongamento também prepara os músculos para a próxima sessão, que virá no dia seguinte ou daqui a 2 dias. Faça 10 minutos de alongamento para cada hora malhada e depois tente focar a maioria dos grupos musculares que usou durante o treino. Alongue cada um deles por 20 a 30 segundos e pegue leve quando sentir muito desconforto, para não forçar demais o músculo. Para alongar a parte posterior da coxa, sente-se no chão e estique a perna direita à sua frente, mantendo-a reta. Flexione a esquerda, de modo que o pé esquerdo encoste no joelho direito. Agora, incline o tronco para frente e tente alcançar os dedos do pé usando a mão direita, para alongar o tendão da coxa. Se não conseguir, segure o tornozelo. Tente ir um pouquinho além a cada vez que fizer esse movimento e incline o tronco todo para frente, não apenas os ombros. Para alongar os glúteos, também é preciso se sentar no chão. Flexione a perna direita e mantenha o pé esquerdo apoiado no chão. Cruze a perna direita sobre a coxa esquerda e mantenha essa posição. Puxe as 2 pernas em direção à parte superior do corpo. As mantenha assim e, após 30 segundos, faça o mesmo com o lado oposto. Para alongar a virilha, sente-se no chão e encoste as solas dos pés uma na outra. Segure os dedos dos pés e incline o tronco para frente, se apoiando no quadril. Para alongar a lombar, deite-se de costas, flexione os joelhos e segure as pernas. Agora, puxe-as lentamente para mais perto do peito, até sentir a lombar se alongando. Para o abdômen, você precisa se deitar de bruços. As mãos devem estar debaixo dos ombros. Tire a parte superior do corpo do chão e mantenha a pelve apoiada no chão.
Esse exercício trabalha a parte da frente da barriga. Outra coisa importante, durma bem. Os gatos passam cerca de 2/3 de suas vidas dormindo. Isso parece tentador, mas não precisamos de tanto, então, em média, passamos apenas 1/3 de nossas vidas de olhos fechados. Quando não dormimos bem, nosso corpo não tem tempo suficiente para se recuperar. Em situações normais, caímos no sono de 10 a 15 minutos após nos deitarmos. Em caso de muito cansaço, esse tempo diminui para 5 minutos. Tente não fazer treinos intensos antes de ir para a cama, pois isso pode atrapalhar seu sono. Tirando isso, se exercitar regularmente só ajuda a melhorar a qualidade dele. E, por falar nisso, vou ali tirar minha soneca. Até mais! Você sabe como é fácil engordar quando consome alimentos gordurosos, cheios de calorias vazias ou ricos em açúcar. Mas se escolher as comidas corretas, elas o deixarão satisfeito e ajudarão a queimar a gordura muito mais rapidamente. E você terá algum espaço extra para curtir um dia do lixo de tempos em tempos. Spoiler, dá até para comer um certo tipo de pipoca. Mas vamos começar com uma coisa de cada vez. Um pimentão de tamanho médio tem cerca de 30 calorias. Você pode limpá-lo por dentro, recheá-lo com carne moída de peru ou vermelha e cuscuz e simplesmente colocá-lo no forno. Outra opção é cortá-lo e fazê-lo salteado. Os ovos são ricos em proteínas, que são suficientes para deixá-lo saciado. São do tipo digestivas, o que colocará seu metabolismo para funcionar por causa do efeito térmico dos alimentos. Essa é a quantidade de energia que seu corpo precisa para absorver, digerir e metabolizar todos os alimentos que você consome. O efeito térmico dos alimentos representa cerca de 10% da ingestão calórica total. Então, se você consumir 2.000 calorias em um dia, seu corpo queimará cerca de 200 delas apenas enquanto come e alimenta todos os outros processos relacionados a isso. Se fizer uma omelete e adicionar queijo e leite integral com açúcar, aí é diferente. Mas os ovos em si são diferentes, pois estão entre as melhores fontes de proteína para o consumo. O salmão é o próximo no menu. Se possível, opte pelo pescado na natureza em vez do de cativeiro, pois esse começa a se comportar como vaca. Na maioria das vezes, ele contém mais calorias e gordura, com uma proporção maior de ômega 6. E a maioria das pessoas já consome muito disso. Você mesmo pode ver isso se colocar o salmão criado em cativeiro e o selvagem, um ao lado do outro. O de cativeiro tem linhas brancas mais grossas, que representam estrias de gordura. O salmão é geralmente cheio de proteínas. O aipo é 95% água, o que o torna um dos alimentos com menos calorias existentes. Ele sacia bastante e fornece ao seu corpo os nutrientes necessários, como cálcio, potássio e antioxidantes. Estes são elementos que retardam o processo de danificação às células do seu corpo, que produz radicais livres e moléculas instáveis como reação ao ambiente externo. Esses radicais são os culpados pelos danos às células. Então, é preciso equilibrar a dieta para manter seu corpo mais seguro. Você pode tentar apimentar essa refeição de aipo com algum molho de baixa caloria, como o de raiz forte. Um recipiente médio dele tem aproximadamente 130 calorias. O de pimenta também é ótimo, não contém calorias e combina muito bem com alimentos ricos em proteínas, como atum, ovos ou frango. Legumes como o próprio aipo e o pimentão também servem. As pimentas contêm um ingrediente ativo chamado capsaicina, que deixa o molho picante e pode acelerar o metabolismo, o que ajuda a queimar mais calorias em um período mais curto. O espinafre é definitivamente um dos vegetais com menos calorias. A maior parte dele é água, e uma xícara tem apenas 7 calorias, sendo a maior proveniente das fibras insolúveis. Isso significa que você estará satisfeito, mas sem que esteja cheio de um monte de calorias desnecessárias. E obterá nutrientes muito legais, como potássio, magnésio e vitaminas. Ele é fácil de preparar, pois cozinha em bem pouco tempo. Também pode ser comido cru ou adicionado aos smoothies. Alguns outros vegetais verdes que o ajudarão a manter um peso saudável são o brócolis e a couve. O brócolis é rico em fibras, o que significa saciedade por mais tempo. Ele pode ser cozinhado no vapor ou comido cru e servir como um ótimo acompanhamento. Tem 31 calorias por xícara, enquanto a couve tem 33. Acredite ou não, os humanos provavelmente comem couve desde os últimos 3.000 anos. Registros do início de Roma mencionam plantas verdes folhosas que provavelmente também incluíam a couve. Ela é repleta das vitaminas A, C e K e cresce melhor no inverno e outono em climas mais frios. Então, guarde-a em um local fresco. Também é ótima para smoothies, se você gosta do sabor dela cru. Outra opção é borrifar algumas folhas de couve com um pouco de azeite e assá-las.
Algum fã de couve-flor por aí? Sim, talvez não seja algo que alguém provavelmente ame, mas ela tem apenas 27 calorias por xícara. Por isso, é uma boa escolha quando você está ficando sem ideias para dieta. Se você não é fã de vegetais crus, pode sempre cozinhá-los no vapor e temperá-los com especiarias e ervas ou um pouco de raspas de limão. Outra sugestão é assar. A couve-flor é ótima quando se precisa de uma alternativa para acompanhamentos ricos em carboidratos, como arroz ou batatas. Você pode cortá-la em pedaços pequenos e prepará-la na frigideira ou fervê-la e fazer um purê. Também dá para adicionar um pouco de manteiga, já que é um alimento de baixa caloria que permite alguns exageros. A couve-flor é uma ótima opção quando se quer preparar uma pizza com pouco carboidrato também. Realmente é muito boa. Que tal adicionar mais sopa à sua dieta? Ela tem pelo menos 90% de água, o resto depende dos ingredientes. Você pode preparar com vegetais saudáveis e nutritivos e combiná-los com alimentos ricos em proteínas, como frango, peixe, carne, cogumelos, sopa de tomate. Se fizer uma sopa cremosa, logo terá a sensação de saciedade. Então, automaticamente, vai querer comer menos e não vai conseguir ingerir muita coisa mais pesada. A abobrinha definitivamente merece estar nesta lista. Ela tem baixas calorias e também pode ser preparada de várias maneiras. Macarrão de abobrinha, massa, abobrinha assada, a lista pode continuar. Ela pode ser um excelente substituto para pratos com massa, especialmente se você tiver um espiralizador para ajudar a deixá-la bonita e fina. As mais saborosas são geralmente as de tamanho pequeno e médio. Embora a maioria das pessoas a considere um legume, a abobrinha vem de sementes e cresce na parte florida da planta. Isso significa que é tecnicamente uma fruta. O abacate é um alimento denso em nutrientes que pode ser adicionado facilmente a qualquer receita. Ele é cheio de gorduras boas, quase 80% de suas calorias vêm da gordura, e é uma fruta, não um legume. Quanto mais escura a casca, mais maduro o fruto. E se você quiser acelerar o processo de amadurecimento, basta colocar cada um em um saco de papel com bananas maduras. O gás etileno, produzido por elas, deixará o abacate pronto para ser consumido mais rapidamente. Você pode encher metades com molho de raiz forte ou polvilhar as fatias com um pouco de sal marinho. O peito de frango é uma das fontes mais magras de proteína que você pode ter na sua dieta. Ele combina perfeitamente com alguns dos vegetais da lista quando você deseja uma refeição leve e de baixa caloria, que ajudará seus músculos a se recuperarem e fornecerá proteínas ao seu corpo. Lanches saudáveis são reais. As leguminosas são um bom exemplo, sendo ótimas fontes de gorduras e proteínas saudáveis, o que significa que irão ajudar a saciar por mais tempo. Pegue um punhado de pistaches, amêndoas, avelãs ou macadâmias em vez de salgadinhos, batatas fritas e outras porcarias. Para que durem mais, compre-as com a casca. Se você deseja algo leve e nutritivo, mas ao mesmo tempo refrescante, coma uma xícara de uvas congeladas. Isso irá satisfazer seu desejo por doces sem somar muitos pontos à sua ingestão de calorias. Se você não é fã de uvas, experimente bananas congeladas. Se gosta de mastigar pipoca enquanto assiste a filmes ou ao seu programa de TV favorito, não se preocupe. Ela também está na lista de alimentos de baixa caloria. Pode fazer você ganhar gordura corporal e peso extra se for ingerida em grande quantidade. É claro, especialmente se tiver muita manteiga. Mas se sua opção for pelo milho de pipoca ao natural, que você pode preparar em casa sem muito óleo e manteiga, isso é ótimo. A pipoca contém muita fibra, o que significa que é difícil comer demais. E é definitivamente mais fácil ingerir coisas como batatas fritas do que lanches mais saudáveis, como pipoca. Um potinho de iogurte grego ou outro com baixo teor de gordura é outra opção. É um lanche fácil e pronto, que pode ser combinado com frutas congeladas ou frescas, linhaça moída ou até granola com baixo teor de gordura. A melancia contém mais de 90% de água. Alimentos assim são, na maioria dos casos, baixos em calorias e saciam bastante. Então você provavelmente não comerá muito. Uma xícara de melancia tem menos de 50 calorias. Bônus, ela o ajudará a se manter hidratado durante os dias quentes de verão. Falando de alimentos com maior parte de água, aqui está um que pode ser comido em grandes quantidades e adicionado às suas saladas: o pepino. Vitamina A, beta-caroteno, fibras, ele tem tudo e só precisa ser cortado e polvilhado com um pouco de sal. E aqui vem a melhor parte. Mesmo se você escorregar de vez em quando e se deliciar com algo de que realmente goste, isso não fará mal, desde que seja mantida uma dieta básica saudável. Captou? Muito bem!